Oi pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo sobre derivada de um polinômio. Então na lista tem um exercício para calcular as derivadas sucessivas dessa função até a ordem n igual a 4. Mas primeiro, só para ter uma ideia, o que é derivada? A gente vai fazer um outro vídeo sobre isso, mas só para ter uma ideia, a derivada é uma função e ela mede a taxa de variação dessa função, no caso, em relação à sua variável, que é o x. Então ela vai avaliar como que a sua função está variando em função do x. Graficamente, você pode ter essa ideia observando a reta tangente. Então, você tem uma função aqui em azul, no pontinho laranja, você tem uma reta tangente que está medindo a taxa de variação nesse instante. Então, nesse caso, a função está crescendo. Nesse outro caso, nesse ponto, a reta tangente está inclinada para baixo. Isso indica que a função está diminuindo em relação a x. E nesse outro caso, num ponto de mínimo, a inclinação é zero, ou seja, não está aumentando nem está diminuindo. Então, a derivada aqui seria zero. No caso do polinômio, a gente utiliza uma regra, que é chamada regra do tombo. A gente pode demonstrar isso, de onde ela vem, mas na prática nós só vamos utilizar. Então, para derivar, aqui a notação de derivada tem esse linhazinho. Então, a derivada de um polinômio de ordem x a n é n x a n menos 1. Então, a potência aqui tombou na frente e está multiplicando x, que é elevado à ordem menos 1. Por exemplo, você tem derivada de x ao cubo. Então, nós vamos tombar a potência 3 e x vai ficar agora elevado a 3 menos 1, que é 2. Então, fica 3x². Ao derivar x², tomba o 2 e fica x elevado a 2 menos 1, que é x, né? 2 vezes x. Derivar x. Como que fica? Bom, você tem que perceber que x está elevado a 1. Então, você tomba o 1 e x fica elevado a 1 menos 1, que é x elevado a 0. Portanto, tudo isso aí dá 1. Então, a derivada de x, é só lembrar, é 1. Se por acaso houver alguma constante multiplicando aí na frente, um 4π ou um número qualquer, você pode demonstrar que a constante sai dessa derivada. Então, embora estivesse aqui multiplicando, ela sai da derivada e fica multiplicando a derivada da função. Por exemplo, se você tiver 4x ao cubo, a derivada disso, o 4 sai dessa derivada e fica só a derivada de x ao cubo. Derivada do x ao cubo já fizemos, tombou 3, x elevado a 3 menos 1. Então, fica 4 vezes 3x², que deu 12x. Ou, se você tiver menos 2x, a derivada disso daí, o menos 2 sai da derivada, fica multiplicando a derivada de x, e a derivada de x, a gente já viu, é 1. Então, fica menos 2. Tudo bem? Então, no nosso exercício, nós temos que calcular as derivadas sucessivas até a ordem n igual a 4. Eu já calculei aqui para vocês os dos polinômios separadamente. Então, a derivada primeira vai ser y', 12x ao cubo menos 2. Agora é a sua vez. Você vai ter que fazer a derivada segunda, a terceira e a quarta derivada. Então, bons estudos!